Primeiramente, queria agradecer o convite, a possibilidade de participar aqui, a Tazara, a Mariana, as pessoas com quem eu mantive a interlocução para poder estar aqui hoje. Parabenizar vocês, né, pela iniciativa. Acho que assim, nesses tempos, né, que a gente está atravessando, é importantíssimo a gente se posicionar, né, em relação a essas questões que a gente vem tratando aqui. Quando a gente discute sobre participação popular, ela pode parecer uma coisa absolutamente pode ficar só no papel, né, mas na verdade a gente tem o reflexo, né, claro, nas coisas que são construídas, né, no nosso espaço que é produzido, e acho que isso é o que garante aqui também a reprodução, né, da nossa luta aqui por um ofício, uma profissão, né, um pouquinho mais dedicada às questões efetivas, né, de produção da cidade, da moradia e de existência mais digna para as pessoas. Bom, eu sou João Marcos, eu sou arquiteto, já sou formado há bastante tempo, mas desde a formatura, desde quando eu estava ainda na graduação, comecei a trabalhar, muita proximidade aos movimentos sociais, movimentos populares e particularmente, no caso, né, naquele período, ao movimento pessoal das favelas, em São Paulo. Me formei em 82 e em 83 eu estava dando aula na Escola de Belas Artes. Então eu participei, né, da experiência lá no Laboratório de Habitação da Belas Artes, né, que atuava junto a vários grupos, né, particularmente na Zona Sul, né, na favela do Recanto da Alegria, no Grajaú. E desde aquela experiência eu nunca mais me afastei, né, desse campo, vamos dizer assim, de atuação do arquiteto. Um pouco mais intensamente em alguns momentos, um pouco menos em outros, mas sempre atuando, né, de uma forma muito próxima, né, com os movimentos de moradia, os movimentos de favela, as organizações, né, que atuavam junto a esses movimentos. Então, eu não sei quanto tempo dá isso, né, 83, né, sei lá, esse tempo todo aí, mais de 30 anos, né, que você vai acompanhando e tem um panorama, né, pelo menos do andamento dessas coisas ao longo desse período todo. Eu tinha imaginado aqui, né, uma conversa talvez até muito mais próxima, mais colada à fala da Mônica ontem, né, até por conta, né, de ter participado ativamente no trabalho de consultoria, né, atuando na formulação da política do Sistema Municipal de Habitação aqui em Belo Horizonte. De ontem para hoje eu mudei essa história toda, até porque não teria sentido eu ficar reproduzindo um monte de coisa que a Mônica já comentou aqui. Mas aí me dá uma deixa também para, né, colocar, acho que uma questão que eu acho que seria importante a gente discutir num seminário como esse. Acho que tem um processo de evolução, né, de um comportamento. Eu falei isso hoje na banca de qualificação da Mariana. A gente tem um caminho, um percurso, que era do momento onde a gente tinha nenhuma regra e muita invenção, para um momento agora onde a gente tem muita regra, né, e pouca invenção. Eu acho que tem a ver isso, né, com o trabalho do Leandro Cruz, um rapaz que está fazendo doutorado agora, mas o mestrado dele era sobre as relações entre pragmatismo e utopia em arquitetura. Ele é professor na UFBA, Salvador. E eu acho que ele foi muito feliz nesse contraponto, nessa composição e na discussão que ele faz, né, justamente sobre essas atitudes mais pragmáticas, né, entre os arquitetos, né, e o que isso significa, como isso se reproduz na forma de atuar, no jeito de fazer as coisas, né, e a relação com os desejos, as utopias, as vontades, né, que a gente constrói, né, para a própria profissão ou para aquilo que a gente quer fazer como profissional. Bom,
Na construção dessa trajetória, a usina ela aparece um bom tempo depois do começo dela. Então, eu comentei com vocês, eu comecei a atuar mais objetivamente assim, nessa área em 83. Ao longo de todos os anos 80, a gente não tinha recurso algum, não tinha um tostão furado, não existia nenhuma expectativa, inclusive, a crise de 88, a dificuldade toda que o próprio Estado tinha de investir na produção de moradia. A derrocada do Banco Nacional de Habitação, derrocada não, o que fizeram com o Banco Nacional de Habitação para transferir todos os seus ativos para a Caixa Econômica Federal e salvar a Caixa Econômica Federal da derrocada, isso é o que afirmam técnicos, nos quais eu acredito bastante, que trabalharam no final do BNH. Então, esse período era um período de muita escassez, escassez, inclusive, de regras, de normas, de leis e qualquer coisa que pudesse orientar alguma articulação de política mais efetiva na área de produção habitacional. Ao longo desse período, várias iniciativas tiveram lugar, e particularmente as que me diz respeito, as quais eu acompanhei, de certa, um pouco mais densidade ou menos, mas, objetivamente, assim, o Laboratório de Habitação da Belas Artes, no curso de Belas Artes, vocês imaginam, assim, São Paulo, nessa época, não tinha 3 cursos de arquitetura. Era a FAO, o Mackenzie e a Belas Artes. Hoje tem trocentos mil. Mas, assim, na época, eram basicamente esses os cursos na cidade de São Paulo. A Belas Artes começou em 79, se eu não me engano, 78 ou 79. E, logo em seguida, um grupo de professores resolveu criar ali o Laboratório de Habitação. Era uma iniciativa que vinha de outras experiências, do pessoal do Sindicato dos Arquitetos, algum espelhamento da experiência uruguaia, das cooperativas uruguaias, e aí, enfim, montou-se o laboratório, e o laboratório era uma congregação ali de professores e estudantes. Os professores recebiam hora-aula e os estudantes meia bolsa, pagavam metade pagavam metade da mensalidade, como desconto por trabalhar no laboratório de habitação. E isso funcionou, vigorou lá durante 3 anos, mais ou menos, até a Belas Artes entrar numa crise grande lá e fechou, mandaram todos os professores embora. Da noite para o dia fomos todos colocados para fora, não deixavam a gente entrar na Belas Artes. Muita coisa ali se perdeu. Posteriormente, o João Vilar, que era um dos coordenadores do laboratório, junto com o Navio, João Vilar acertou um acordo com a Unicamp para levar o espólio da Belas Artes lá para a Unicamp. E lá criou-se também um laboratório de habitação junto a um núcleo chamado Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade, no DECRI. E o laboratório de habitação da Unicamp investiu pesadamente no desenvolvimento de uma tecnologia de construção com painéis cerâmicos, com tijolo, com bloco cerâmico. Vocês talvez conheçam isso, mas enfim, não vou entrar no mérito disso também, que não é o assunto aqui. Mas de qualquer forma, assim, eu fui trabalhar também no laboratório de habitação da Unicamp, e a partir da nossa inserção ali, foi que a gente começou a estruturar a ideia, a possibilidade de um grupo autônomo, que desse conta de trabalhar com os movimentos de moradia, com os movimentos sociais, mas particularmente voltados à questão da moradia. Em 88, de 88 para 89, a gente meio que acabou se desgastando lá também com a Unicamp, até pela perspectiva que a gente tinha de atuação muito voltada ao atendimento de demandas, que o reitor, vocês terem ideia, o reitor na época era o Paulo Renato de Costa Souza, que foi ministro do Fernando Henrique, então ministro da Educação. O Paulo Renato muito ligado na época a um partido PMDB, anterior aqui à criação inclusive do PSDB. E aí, obviamente, ele tinha um circuito político que envolvia vários prefeitos das cidades do interior do estado de São Paulo. E aí, o compromisso do reitor da Unicamp
com esses prefeitos era oferecer o laboratório de habitação como um grupo de assessoramento técnico para a produção de moradia nas suas cidades. Mas aquilo incomodava muito, né, gente? Apesar de ter todo o apelo, né, da formulação tecnológica, né, a ideia da pré-fabricação, todas as coisas que a gente estava desenvolvendo ali no laboratório, apesar disso tudo, se incomodava muito esse rabo preso, né, com a política da universidade em relação ao contexto paulista naquela época. Bom, a partir daí, em 1990, a gente resolveu, né, se autonomizar, até porque, né, havia Luiz Erundina, o Partido dos Trabalhadores, tinha ganho a eleição em São Paulo, em 89, tinha assumido a prefeitura, e aí existia uma perspectiva real, concreta ali, né, de uma possível atuação. Ainda não estava nada configurado, mas já existia, isso eu acho que é muito importante, inclusive para vocês que estão estudando essas coisas, ou que têm referências a respeito disso, e não apareceu da noite para o dia, não foi uma invenção da Erundina, não foi uma invenção do PT, foi uma invenção dos movimentos de moradia em São Paulo que estavam vindo desde o começo dos anos 80, construindo essa perspectiva, né, de atuação pela autogestão e produção por ajuda mútua, pelo mutirão. Quer dizer, isso já vinha sendo construído ao longo de uma década, né, praticamente, até porque a Erundina era uma figura que vinha das favelas, ela vinha também no movimento de moradia, uma assistência social, né, articulada e vinculada, ali, atuando muito militantemente, muito fortemente, junto ao pessoal das favelas. Bom, isso chega, né, nos anos 90, né, como uma novidade, uma possibilidade, né, realmente da gente estruturar uma política onde a participação não fosse simplesmente uma retórica, né, um argumento retórico, mas que ela de fato, né, se constituísse como uma possibilidade de interlocução efetiva para conseguir fazer as coisas, né. Bom, já existia a experiência uruguaia, já era uma referência, né, o próprio movimento de moradia nesse período foi para o Uruguai, assim, pela primeira vez, gente entrando dentro do avião, tem que trocar dinheiro, não sabia direito como fazer as coisas, tá? Enfim, o pessoal foi conhecer as cooperativas uruguaias, investiu muito conhecimento, muito esforço, né, em conhecer essa experiência por aí adiante. Bom, essa história toda acabou se configurando, né, como um motivo, né, para a nossa articulação, até mesmo como assessoria técnica. Então, eu vou juntar agora aqui, né, esse momento, né, da história dos movimentos. A usina, a gente criou a usina em 1990, um grupo voltado, sim, para assessoramento técnico, né, para consultoria, para desenvolvimento de projetos. Para a gente era muito claro isso, assim, a gente queria, né, como prática, assim, com toda a convicção, né, a gente queria continuar trabalhando com habitação popular, né, mas conseguir viver disso. A expectativa da gente era que a gente tinha que, de algum jeito, arrumar meios, né, para que o nosso rompimento, né, com o rabo preso, né, ter um salário, ter isso tudo, não afetasse a possibilidade que a gente tinha de manter o próprio trabalho. Está claro isso? Quer dizer, porque é difícil. Hoje mesmo eu conversava com a Carina a respeito das dificuldades, né, de financiamento de um trabalho como o delas, né, a arquitetura na periferia. Quer dizer, porque é muito parecido com esse momento que a gente viveu, né, assim, de não ter... O que é que você tem pela frente? Né? Claro, agora que passou a gente sabe o que é. Então, na hora ali era um sufoco danado, tentando imaginar como que a gente ia pagar a conta no final do mês. Bom, a usina se constituiu nesse momento, né, como uma sociedade civil sem fins lucrativos. Ela, na época, pouco se sabia, ou pouco se falava a respeito das ONGs, das ONGs. Houve um recrudescimento, uma ampliação muito grande, né, das ONGs ao longo dos anos 90. E aí isso sim apareceu, né, o terceiro setor, isso tudo passou a ser um discurso,
muito mais presença, depois desse momento que a gente estava querendo a usina aqui. O que intrigava a gente é que o Código Civil dava poucas páginas ali, para dizer, pô, tem pouca regra aqui, então vai parecer bom esse negócio. Acho que foi o que chamou a atenção da gente, era a possibilidade de ser uma sociedade civil, de profissionais. E a gente arriscou nessa história, e foi atrás, inclusive na época, que era o CREA, que a gente tinha que responder profissionalmente, a gente pediu o registro da usina no CREA. E eles concederam. Era tão estranho, tão maluca aquela coisa lá que eles estavam olhando, que eles não pensaram direito, acabaram concedendo o registro para a gente. Então, a gente, com isso, foi nos dado condição para, por exemplo, entrar numa licitação, entrar num processo licitatório, assim como qualquer outra empresa. A gente foi descobrindo com o tempo que o fato de ser uma ONG, ou ser uma sociedade civil sem fins lucrativos, não tinha muitas vantagens, não. A única vantagem era não ter o imposto sobre a renda, por conta de não ter a figura do lucro registrado. A gente, sim, podia remunerar cada um de nós pelo trabalho que estava sendo desenvolvido, mas implicava em pagamento de INSS, todas as outras taxas elas tinham que estar sendo asseguradas aí. A única coisa que efetivamente a gente escapava era do imposto sobre renda, do imposto de renda. Bom, praticamente a usina ela sempre teve um discurso que por diversos momentos, assim, a gente já teve várias conversas e debates muito intensos, como por exemplo em São Paulo com Chico de Oliveira, que era a questão do discurso da virtude. Então, assim, o processo tecnológico ele é muito sedutor, e quando a gente se embrenha nele, a gente realmente consegue se perder nele. A gente, muitas vezes, assim, isso para a gente foi muito significativo na época da Unicamp. Era muito bonita, aquela casinha vermelhinha, tudo bonitinho, um belo projeto, tal, não sei o quê, aquela coisa toda, é muito sedutor, é muito sedutora. Então isso, a gente sempre acabou se calçando a partir dessa experimentação tecnológica em busca de uma qualidade cada vez maior, do resultado do nosso empreendimento profissional, vamos dizer assim. Agora, é óbvio que isso tem uma questão com a relação da participação. Então, assim, até que ponto os arquitetos impõem a sua virtude, ou o seu conhecimento, a sua habilitação, inclusive, profissional, num processo de diálogo. Até onde vai a formulação das nossas soluções, e como que elas interagem com a expectativa que as pessoas têm em relação àquilo que a gente está discutindo. Vocês vão perguntar, e qual foi a resposta? Não sei, a gente não tem a menor ideia de como que a gente pode resolver isso. De qualquer forma, a experiência que eu tenho ao longo desse período todo é de que houve, sim, uma aproximação, pelo menos, isso sim, uma aproximação muito grande, tanto da forma como a gente compreende as demandas do povo, e a forma como o povo compreende a nossa atuação profissional, pelo menos no contexto que eu vivi. Eu não sei isso em outros lugares, mas ali no contexto paulistano, e paulista particularmente paulistano, essa aproximação ela é real. A gente percebe, assim, desde coisas bem pitorescas, Assim, antes a gente, na favela do Grajaú, Recanto da Alegria, a gente é chamado dos engenheiros. Eles sempre falavam que nós éramos os engenheiros. Hoje em dia eles sabem o que é um arquiteto e sabem diferenciar um arquiteto de um engenheiro. Então, até questões mais consistentes, vamos dizer assim. Então, no processo de discussão, por exemplo, há enfrentamentos. Eles nos enfrentam como profissionais, a gente recua, rebate, quer dizer, existe também um outro tipo de relação que não é o de subserviência pura e exclusiva. Então tem que discutir, vai ter que esclarecer, vai ter que dizer por que é assim. E isso é um sentimento real. Assim, hoje em dia a gente tem clareza de que o tempo todo a gente tem que
justificar, né, aquilo que a gente está propondo em termos de solução projetual, solução tecnológica, solução organizativa e assim por diante. Bom, e tem que fazer sentido, né? Tem que dar razão para as coisas. Se você não dá razão, aí sim vira uma coisa completamente, né, vem de cima para baixo. Quer dizer, construir essa racionalidade, né, que é o processo de construção conjunta aqui. Então a gente veio sistematicamente lidando com isso, né? Então o trabalho, né, diretamente vinculado à questão da produção do projeto, né, a organização do canteiro de obras, as discussões sobre reforma urbana, a relação, né, do trabalho com os moradores no campo, com os moradores na cidade, quer dizer, isso tudo sempre tem que ser ponderado, né, de formas distintas. E, particularmente, o que a gente entende aqui por formação e autogestão, quer dizer, basicamente, isso aqui foram os nortes, né, que a gente foi construindo ao longo do começo da usina, né, colocando como objetivo e como perspectiva de atuação. Assim, um resultado bonitinho, entendeu? Assim, você tem coisas muito bacanas, enfim, em termos até, assim, a história aqui eu tinha posto isso para falar disso, né? Aqui, essa discussão aqui é de uma escada metálica, né, que segue antes, né, para depois vir com o prédio por fora. Isso pode parecer assim, nossa, que coisa, né? Mas isso nasceu da discussão com o povo. Né? Por quê? Porque fazer escada em um mutirão é uma coisa assim inadmissível, é impossível. Sair de um lugar, chegar num outro, né, vencendo uma altura e uma distância, é uma coisa muito complexa. É uma obra de arte, é uma obra de engenharia, né, que é muito complexa para a gente fazer com uma mão de obra não especializada, e mesmo para a gente. Né? Então, a gente, num determinado momento, conversando com os mutirantes desse empreendimento aqui, que é o Coprom, em Osasco, a gente falou, então se a gente pusesse a escada antes, né, pode parecer bom isso. Aí assim, só depois disso que a gente começa a descobrir as vantagens que tinha nessa história. E particularmente, uma grande questão que está colocada nessa história da escada metálica é a quantidade de mão de obra que eu agrego à escada como produto, que eu compro uma escada fabricada e montada. Então, tem uma parcela de mão de obra que eu sequestro do mutirão e aplico dentro da escada, dentro da estrutura metálica. Isso levou a gente a uma solução que era de transformar tudo em estrutura metálica. É possível, né, a gente ir construindo alternativas a partir dessa discussão. Não quero entrar muito no mérito disso, vou voltar um pouco para trás aqui, que é a questão... A história da autogestão, ela sempre nos mobilizou, tá? Ela sempre foi uma grande questão. Então, assim, a gente, em diversos momentos, a gente recusou fazer algumas coisas porque a perspectiva, né, de realmente ter uma atividade ali coordenada e gerida, né, pelos próprios moradores, era pouco provável que isso acontecesse. E a gente já se trepou bastante também em outras circunstâncias aí. Mas essa ideia, né, de se produzir moradia, né, por autogestão, virou como um mantra. E isso na composição nossa aqui com o movimento de moradia em São Paulo. Uma ressalva aqui que eu queria fazer, assim, o movimento de reforma urbana, ele tem sim, né, a sua presença, ele tem a sua importância, sem sombra de dúvida, tem toda a construção que foi feita a partir da intervenção do movimento de reforma urbana na Constituinte de 88, inegável. Mas tem uma outra coisa que vem vindo de lá da base, que é uma questão muito mais, como eu diria, rasteira, no sentido da necessidade cotidiana, que era a produção da casa. Então, muitas vezes, assim, no caso paulista, né, particularmente, a terra, né, o solo urbano, muita gente conversava sobre isso, né, a questão do solo urbano, ele, assim, eu consegui um terreninho, né, de um loteador clandestino, eu tenho um lugar, mas eu não tenho dinheiro para fazer a casa, né, eu não tenho casa.
Assim, o movimento do sem teto em São Paulo, ele foi crescendo mais, inclusive, do que o próprio movimento de favelas. Então, o movimento de favela não conseguiu, né, se articular da forma que se articulou o movimento do sem teto. Essa articulação, ela teve sempre respaldo, né, dos arquitetos, né, e atuação conjunta, até por conta dessa história toda que eu comentei com vocês a respeito, né, desse período, né, da década de 80, né, e do investimento, do trabalho de arquitetos, né, e universidades, escolas, junto aos movimentos de moradia em São Paulo. Isso tudo culminou, né, com uma invenção do começo dos anos 90, que era a ideia de fazer isso tudo ganhar o país. Né? Então, vamos coletar 1 milhão de assinaturas, essa era a campanha. A Mônica lembrou bem que não chegou a 1 milhão de assinaturas, naquelas várias carriolas que levaram lá para o Congresso Nacional. No máximo deviam existir em torno de 800 mil assinaturas. Mas a aposta das lideranças do movimento era de que ninguém ia contar aquilo, ninguém ia ficar contando quantas assinaturas tinha naquele monte de papel. O que acabou acontecendo é que esse projeto de lei, né, ele foi dando sequência, né, isso passou por uma série de circunstâncias aí de debate entre os próprios movimentos, né, um encontro em Patinga, eu estava lembrando disso ontem ou hoje, acho que foi em 91, se eu não me engano, acho que foi em 91, era muito significativa a relação entre São Paulo e Minas, né, mas aí por conta lá do povo de Ipatinga, né, o Saulo é uma figura que tinha uma interlocução grande lá com o pessoal de São Paulo, né, e aí uma espécie de reedição popular da política café com leite, né, parece que o povo todo, né, do restante do país, o Carlos está balançando a cabeça lá. Mas o restante do povo todos reunidos, né? Vários assim, lá no cantinho, no estádio, Paulinho conversando com o Saulo, trocando, costurando figurinha lá. De qualquer forma, essa aproximação, né, dos movimentos de moradia, né, por conta do 1 milhão de assinaturas, teve um protagonismo fundamental aqui de Minas, né, tanto por conta, né, dessa relação aí, histórico também de Patinga, acho que a Ana vai falar melhor sobre isso, que faz parte do trabalho dela. Mas, enfim, as questões próprias, né, daqui dessa... Eu quero falar do resultado dessa relação. Houve uma aproximação muito grande, uma vontade muito grande de se criar um cenário aqui, né, em Belo Horizonte, em função dessas possibilidades, né, da possibilidade da autogestão. A gente acabou se aproximando daqui, né, logo no início da gestão Patrus. A gente acabou entrando aqui no processo licitatório, né, para poder fazer um processo de consultoria, né, para trazer um pouco dessa experiência, né, de São Paulo aqui para Belo Horizonte. E foi assim que a usina acabou chegando, né, nesse acordo, vamos dizer assim, nessa aliança aqui, né, com a Urbel, né, para poder pensar, né, no início era isso, assim, era pensar um sistema municipal de habitação que pudesse, né, fazer ou agregar a autogestão de fato na produção da moradia, na urbanização das favelas, enfim, uma série de coisas nesse sentido. Certo, Mônica? Acho que era uma coisa mais ou menos assim, né? O caminho que a gente fez. Chegando aqui, a gente tinha na UBEL, o Carlos estava com a superintendência, né? Era isso? Diretoria de obras. A Mônica na diretoria de planejamento e na de administração, não lembro o nome da pessoa que estava. Mas enfim. E foi com quem a gente começou primeiro, então, a manter essa interlocução. A ideia original, né, era realmente a gente, como já contou a Mônica ontem, né,
pensar isso aqui de forma sistêmica. Então, aquelas regras claras de planejamento, né, que a gente fala assim, bom, a gente tem uma política, da política a gente tira um plano. Esse plano ele tem que considerar a existência de recursos. Aí esses recursos, esse plano, agregando recursos, a gente consegue desenhar programas. E esses programas eles vão definir ações. Então a gente tinha isso bem claramente definido. A gente começou um trabalho bastante intenso em termos institucionais, que era internamente a própria UDEL, de como que a gente conseguia construir essa proposta com a infraestrutura dada ali pela própria UDEL, inclusive as pessoas que estavam atuando ali. Isso era um campo de ação nosso, de atuação. Um outro era da relação externa, onde a gente começou a fazer o projeto já de regulação do que seria esse sistema. Cabe só uma ressalva, que é o seguinte: a lei 6326 de 93, que foi encampada pela Neuza Santos, é isso, né? Ela é antes, né, da gestão Patrus. Então já existia aqui um fundo municipal de habitação, que aqui estava sendo dada a nova regulamentação do Fundo Municipal de Habitação Popular. Então já existia um fundo, né? E a grande discussão nossa aqui foi assim: olha, o fundo não é um agente, não é um agente promotor, não é um agente executor, não é um agente regulador, porque assim, havia uma confusão muito grande na época, se não me falha a memória, inclusive em São Paulo, isso, assim, não, porque o FUNAPS era o Nabil, o FUNAPS era o Reginaldo, o FUNAPS era o Saúde. Assim, as pessoas começam a incorporar, tipo Bombril, é palha de aço, mas não, chama de Bombril, porque é tudo igual. Então assim, não, fundo não é, fundo é uma conta, uma conta que tem que ter um dinheiro enfiado no meio dele. Então assim, separar isso daqui como um atributo que é devido, né? Então já existia essa lei, foi a partir dela que a gente começou a construir sim a lei que instituía o Sistema Municipal de Habitação. E aí eu vou repetir o que a Mônica já contou ontem, né? Isso daqui tudo, assim, foi muito, eu diria, muito intenso, né? Aquela coisa de imaginar, né? Então, o sistema como um todo, quem eram os agentes, como é que atuariam aquelas figuras, qual o papel da UDEL, qual é o papel das próprias empresas, né, que estariam sendo contratadas, dos possíveis assessores técnicos, quer dizer, tudo um trabalho de imaginação futura, né, de alguma coisa que não existe e que deverá vir a existir, né, na medida em que se implementasse a política. Bom, só repetindo, né, a gente tomou um bruto banho de água fria, né, quando todo aquele esforço, né, inicial, né, de concepção da política habitacional de BH como um sistema, né, foi para o núcleo duro, né, do governo municipal, naquele momento, chefia de gabinete, secretário de governo, procuradoria, enfim, eles pegaram aquilo lá, mastigaram bem e devolveram para a gente, né, com a criação de um Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte, aonde, né, aquilo que tinha sido previsto, inclusive para ter alguma segurança de continuidade da política, uma maioria, né, de representantes da sociedade civil, eles tinham invertido a proporção. Não só tinham feito isso, mas também inverteram toda a lógica, né? Não era o sistema, os agentes, planos, programas, ações, da forma como a gente tinha desenhado de uma forma coerente, né, na concepção original. O que eles nos devolveram foi que o Conselho estabelece primeiro qual é a não paridade, né, entre os representantes, e lá no final faz menção sim a um possível sistema municipal de habitação. Como a Mônica já falou ontem, a gente acabou admitindo isso, né,
não foi formalizado, mas a gente acabou insistindo nessa história do sistema, nas peças gráficas e tudo aquilo que depois foi sendo produzido em decorrência, né, desse processo de constituição da política. Então, isso acabou, né, reproduzindo aqui de novo o mesmo organograma que a Mônica apresentou ontem, né, a Urbel cumprindo o papel de órgão gestor e operador do sistema, chamando de Sistema Municipal de Habitação, o Conselho Municipal como órgão deliberativo, curador, que aprova propostas, aprova a aplicação dos recursos do fundo, e os recursos do fundo são transferidos para a Urbel, né, para poder tocar as ações. Bom, depois de um monte de outras coisas, a gente discutiu vários elementos, processo de financiamento, discutimos também, né, a partir inclusive de uma experiência que a gente tinha tido, né, ou melhor, uma não experiência, né, já tinha gato escaldado. Em São Paulo, terminou a coisa dos mutirões, né, terminou a gestão Erundina, veio a gestão Maluf. O Maluf mandou todas as contas dos mutirões para o Tribunal de Contas do município. O único mutirão que tinha irregularidade era um mutirão liderado por um cabo eleitoral do próprio Maluf. O resto todos não conseguiram encontrar, mas isso fez com que as obras ficassem paradas durante um ano, né, e mais do que isso, né, elas praticamente ficaram paradas durante os 4 anos, né, da gestão Maluf. Só foi retomar porque o Pita brigou com o Maluf na gestão dele. Mas enfim, então existia uma preocupação muito grande vamos dizer assim, da regularidade do financiamento, né? Como é que a gente conseguia resolver a questão, né, se é um financiamento, quanto é de retorno, ou quanto que é de subsídio, né? Então, proporção de subsídio, a discussão sobre taxas de apropriadas, adequadas a esse financiamento, né? Eu lembro que a gente ficou discutindo um tempão uma vez, como é que a gente atrelava a composição da renda familiar, né, ao número de integrantes daquela família. Porque era óbvio, assim, que se é uma família muito grande, né, então eu distribuo uma única renda, né, por várias pessoas. Se é uma família de 2 pessoas, por exemplo, então a renda familiar difere, né, porque eu tenho que dividir por 2 pessoas a renda. Então, como é que a gente ajusta isso? Enfim, várias coisas que nem sequer foram implementadas, ou outras foram, várias situações. E até que, enfim, a gente chegou, né, na formulação, vários outros integrantes, né, em outras consultorias, outras frentes de consultoria, e a gente chegou naquilo que realmente a gente tinha como desejo de chegar desde o início da nossa conversa aqui na consultoria com a Urbel, que era um programa de autogestão na produção de moradia. Então, isso nos levou na elaboração aqui, junto com, obviamente, o pessoal da Urbel, no processo de produção de moradias através do programa de produção de conjuntos habitacionais e lotes urbanizados por autogestão. Era uma proposta muito ampla. A gente tinha a vontade que isso conseguisse agregar não só, né, a situação que tinha sido dada para São Paulo, mas ir além. Né? A gente conseguir, por exemplo, né, adquirir terra e produzir lotes urbanizados. Né? Enfim, como é que a urbanização dos próprios lotes para depois uma posterior construção, enfim, tentando abrir diversas frentes e possibilidades dentro do mesmo programa. Bom, depois disso, a gente se distanciou aqui de BH, né? Foi um período relativamente grande. No final dos anos 90, a gente começou a trabalhar numa pesquisa, a gente ganhou um edital da FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos, para estudar 3 situações, que era uma proposta nossa, onde havia se implementado programas autogestionários de produção de moradia. Um era Fortaleza, outro aqui e o outro era São Paulo. Então essas 3 cidades viraram os nossos estudos de caso, né? O pessoal da Casa do Movimento Popular, através da Angela Prados,
Angélica Prados, ela participou como a técnica que estava integrada aqui à pesquisa. Aí a gente retomou um pouco também, já num processo de compreender os resultados, né, do que era a implementação da política do Sistema Municipal de Habitação aqui em BH e como que tinha se desenrolado aqui na história da autogestão. E era interessante, assim, bacana ver, né, essa história dos empreendimentos que hoje estão aqui nas fotos, né, as várias fotos aqui, a gente identifica também desse momento, desse processo de implementação do programa de autogestão. E aí eu entro aqui na minha questão, que eu estou comentando hoje, que depois da fala de todos aqui ontem, né, eu fui meio que mudando a minha fala também, e na verdade acho que mais para colocar uma intriga, né, uma questão que me intriga. Qual a razão, né, da longevidade de uma política como a política habitacional em Belo Horizonte? O que fez esse negócio durar 25 anos? Assim, a gente não vê as coisas durarem 25 anos quando se tratam de políticas públicas. Todas elas ou são capturadas, ou elas são destruídas, né, dá um peteleco assim, acabou. Isso a gente está vendo em São Paulo. Assim, a gente não consegue passar de uma gestão para outra sem arrasa tudo, começa tudo de novo. Assim, e é todo o tempo. Eu cito para vocês, na época do Maluf, Singapura, né, para se contrapor ao que vinha os mutirões. Né? Erundina, mutirões. Singapura com o Maluf. Aí termina, aí vem a gestão do Peter, que foi um desastre. Aí a gente consegue retomar alguma coisa dos mutirões. Aí termina aquilo, aí começa um esquema da senhora Beth França, construindo com arquitetos carimbados. Aí para com isso, aí tem, sabe, cada hora é uma coisa diferente. Aí vem Minha Casa Minha Vida. Aí cada hora a coisa toda muda de figura. Né? E no entanto, por pior que sejam as condições, por mais questionáveis que sejam os resultados, o que tem aqui são 25 anos que justificam, né, um seminário para se falar a respeito disso. Teve uma oportunidade, eu não lembro que data que foi isso, mas no meio desse tempo, Mônica, o pessoal me convidou aqui, não sei se foi você, mas me convidaram aqui para vir numa conferência municipal de habitação. E assim, era legal ver aquilo, as pessoas todas debatendo, discutindo, no ginásio de esportes, né, cheio de gente, né, um monte de gente conversando sobre o que era na política habitacional em Belo Horizonte. Quer dizer, pela fala do Toninho de ontem, também, acho que são indícios, né, de que a gente tem uma coisa aqui que a gente precisa entender melhor. Né, porque eu acho que era bom a gente saber como pensar, né, essas coisas, né, em outras circunstâncias aqui. Eu digo até isso mesmo para nós lá em São Paulo. Tem dois aspectos que eu acho que é o não, né? Assim, não é razão para essa longevidade. Eu não acho que sejam essas coisas. Tem uma coisa que é uma aproximação dessas ações, né, do resultado dessas ações, né, a uma coisa assistencialista. Então, percebam assim as notícias. Mãos se unem para erguer casa própria. Trabalho abre um novo horizonte. Conquistas, tá, da comunidade em parceria com a prefeitura. Mutirão torna a realidade um sonho de ser em casa. Um outro lado da aproximação aqui, que é do mercado imobiliário. A pessoa se sentir como uma figura que está tendo acesso, né, a um produto imobiliário como um outro qualquer. Então você recebe um folder que é do programa Autogestão. Um sonho, quando compartilhado, pode se tornar realidade. Você abre, tem toda a especificação
né, do que é o programa autogestão. Eu acho, assim, são várias situações, né, em que você joga para um lado, joga para o outro, ou essa coisa que beira, né, esse assistencialismo pelo discurso, ou pela forma como é lido isso, inclusive, né? A notícia de jornal que estava mostrando. A relação disso com o direito, né, que é um direito seu, na possibilidade de você acessar a moradia como direito. Outras peças gráficas aqui. E no final das contas, né, o que eu acho que é muito maluco nessa história toda, eu achei esse artigo aqui, é de um programa que é Fica Vivo, isso, que foi implantado no Morro das Pedras, né, que combina repressão e mobilização da sociedade e teve custo quase zero. Esse é o contraponto. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu acho, minha impressão, e é isso que eu queria debater aqui com vocês, existe uma expectativa da sociedade como um todo, né, em relação aos pobres da cidade, né, aos moradores pobres da cidade, que é que eles, com um custo quase zero, não criem problema. Né? Normalmente, a gente percebe isso aqui numa notícia de jornal, né, como esta. Mas o próprio Morro das Pedras, que foi um dos trabalhos que a gente fez aqui, foi um plano global, né? Um plano global específico, PGE, né, para o Morro das Pedras. E o próprio Morro das Pedras nos ensinou uma coisa que era muito clara, assim. O problema não está neles. O problema não está naquele lugar. O problema está fora daquele lugar. Eu explico melhor. Quando a gente estava no Morro das Pedras fazendo levantamento lá de casas, de ruelas, vieras e tal, tem uma equipe lá da usina, né, trabalhando, o pessoal na Casa do Movimento Popular também, estão distribuídos lá, a Patrícia, né, estava trabalhando com a gente nisso daqui. Aí, num determinado momento, eu estava preocupado porque assim, a guerra do tráfico estava deflagrada no morro. Então, todo dia era aquela situação, a gente tinha um determinado horário, e nada se explica, né? Assim, uma porta que fecha, uma janela que a mãe chama uma criança, aí de repente fala assim, nossa, o ar parece que para. Aí você sabe que está na hora de vazar, some, assim, que a coisa não está boa ali, né? E tinha que sair. Então, uma série de códigos, né, que estão colocados ali dentro, né, que fazem com que a gente não se sinta seguro. Era uma coisa muito estranha. Andando por lá, fazendo esse levantamento, então a gente tinha uma certa apreensão na cotidiana, né, no trabalho, na realização do trabalho mesmo. Em determinado momento, eu olhando uma moça da usina, que ela estava descendo uma rua, eu falei, putz, eu preciso chamar a Thaís de volta aqui e tal, não sei o quê. Aí um cara começou a falar, o que vocês estão fazendo aqui? Gente, nós estamos fazendo um trabalho aqui junto com a prefeitura, que é para a urbanização aqui da favela. Aí eu falei, não, o problema não está aqui. Como assim? Eu esqueci da moça lá. Como assim o problema não está aqui? O problema está lá embaixo. Você está vendo aquele povo que está ali na frente? Eles são comerciantes aqui. Você sabe, né, o que eles comerciam? Sei. Então, sabe quanto que ele ganha, aquele menino lá que está lá de boné? Se ele fosse frentista de posto de gasolina, porteiro de prédio, ele está ganhando salário mínimo por mês. Ele ganha isso uma semana, trabalhando aqui. Você acha que o problema está aqui? Realmente, eu acho que tem alguma coisa trocada aqui. Né? A gente tem uma questão equivocada, né? Justamente na forma como a gente encara esses lugares. A gente encara esses lugares como a informalidade. E a gente quer que eles se tornem formais. A gente quer transformar esses lugares exatamente naquilo que os criou. Assim, a responsabilidade pela criação daquele lugar é da cidade. E da cidade como ela é constituída. E não é culpa deles. Aí a gente tem que fazer com que eles virem aquilo que a gente quer que eles virem. Assim, como é que a gente inverte esse jogo? Como é que a gente muda o vetor nosso de
de compreensão até mesmo do que é essa informalidade, né? Eventualmente, essa informalidade ela é muito mais criativa do que a nossa formalidade. Então, eu tenho a impressão, né, de que, apesar de todas as dificuldades, as barreiras, as complicações, as leituras diferentes, né, que a gente tem do processo todo de produção, né, da cidade aqui em Belo Horizonte, a partir, né, justamente dessa política habitacional que a gente faz um seminário hoje aqui para discutir, né, ela aponta algumas pistas, né, a respeito de um efetivo diálogo, né, entre a população, né, e os gestores dessa política, ou até mesmo aqueles que fazem a mediação dessa política, por intermédio da universidade, seja o que for, né. Isso parece que faz alguma diferença. Eu queria terminar aqui, né, desculpem esse último slide aqui, não é provocação, mas é que realmente assim, isso eu acho que é importante a gente discutir, né, por que razão a gente faz um seminário hoje de 25 anos de uma política habitacional num país que não preserva política. Obrigado.